Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vou te falar sobre o Palmeiras, que anunciou a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians. Vamos falar também de Douglas Luiz, que acertou seu retorno na Premier League. Napoli manda olheiros para a partida entre Internacional e Flamengo, que acontece na noite de hoje, para observar o zagueiro Léo Ortiz. Alexandro recebe investida milionária da Arábia Saudita. Santos procura o técnico Vojvoda para o lugar de Kleber Xavier e muito mais. Antes de tudo, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais movimentações. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. E bora começar falando das transferências confirmadas. O Vasco da Gama anunciou de forma oficial a chegada do atacante Andrés Gomes, que tem 22 anos. O colombiano chega por empréstimo de uma temporada junto ao Rennes da França. O contrato prevê uma obrigação de compra fixada em cerca de 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador. Já o Grêmio confirmou a contratação do lateral direito Marcos Rocha, de 36 anos. O jogador estava no Palmeiras e assinou até o fim do ano que vem com o time gaúcho. Ex-Corinthians, o goleiro Carlos Miguel está de volta ao Brasil e assinou com o Palmeiras até o meio de 2030. O jogador de 26 anos custou cerca de 5 milhões e meio de euros fixos e pode render mais 500 mil euros em bonificações. Além disso, o time inglês manteve 20% do passe do jogador visando uma futura negociação. E aí, será que ele chega para ser titular ou uma opção ao Everton no futuro? Comente aí. O meio-atacante Matias Rojas está de volta à MLS, onde ele assinou até o fim deste ano com o Portland Timbers, time dos Estados Unidos. O paraguaio de 29 anos chega sem custos após deixar o River Plate da Argentina. E após passagem sem sucesso por Sport Grêmio aqui no Brasil, o volante Duqueiroz, de 25 anos, foi anunciado pelo Orenburg, onde foi emprestado por uma temporada junto ao Zenit. O Fenerbahçe da Turquia anunciou o jovem e promissor Dorgeles Nene, de 22 anos. O maliano assinou até o meio de 2030 e chega do Red Bull Salzburg da Áustria a troco de 18 milhões de euros. O goleiro alemão Kevin Trapp está de volta ao futebol francês, onde por lá já defendeu o Paris Saint-Germain. O jogador de 35 anos assinou por 3 temporadas com o Paris FC e deixou a Eintracht Frankfurt da Alemanha a um custo de 1 milhão de euros. Já o Union Berlin da Alemanha anunciou a contratação do lateral esquerdo Derek Kohn, de 26 anos. O alemão assinou por 4 temporadas e deixou o Galatasaray da Turquia a um custo de 4 milhões de euros. E o Napoli da Itália finalmente anunciou a contratação do lateral esquerdo Miguel Gutierrez, de 24 anos. O espanhol assinou por 5 temporadas e deixou o Girona, lá da Espanha, a um custo de 18 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. O Real Oviedo, da primeira divisão da Espanha, anunciou a contratação do experiente volante Leander Den Donker, que tem 30 anos. O belga assinou por 2 temporadas e chega sem custos após deixar o Aston Villa. Jackson Chachoua é reforço do Wolverhampton por 5 temporadas. O lateral esquerdo camaronês, de 23 anos, deixou o Hellas Verona da Itália a um custo de 12 milhões e meio de euros. Já vimos então as transferências confirmadas e agora, como de costume, vamos falar de negociações e especulações do mercado, onde inclusive temos mais algumas transferências confirmadas que dependem apenas do anúncio oficial e que vamos ver a partir de agora. Começando pelo São Paulo, que acertou a contratação do lateral direito Mailton, de 27 anos, que estava na Chapecoense, onde estava emprestado e inclusive era destaque na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pertence ao Metalist, que já liberou o jogador então para assinar com o tricolor paulista. A informação é do site Globo Esporte. E após semanas de negociações, o Bahia está muito próximo de anunciar a contratação do atacante argentino Matheus Sanabria, de 21 anos. Segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, o tricolor aumentou a proposta para o All-In dos Emirados Árabes Unidos e agora então restaria a detalhes de fechar a contratação. Enquanto ainda tenta um acordo com o técnico Jorge Sampaoli, o Santos entrou em contato com a staff do também técnico argentino Juan Pablo Vojvoda para saber as condições e disponibilidade de assumir o time agora. Nos bastidores, o ex-técnico do Fortaleza é visto com bons olhos. Lembrando que as negociações com o técnico Sampaoli estão travadas no momento devido a algumas condições impostas pelo comandante. Por outro lado, Vojvoda está na Argentina e pretende tirar um tempo de descanso. A ideia é assumir um time somente no início do ano que vem. Por isso, então, até o momento, não há negociações avançadas com nenhum desses dois nomes. A informação é do site Globo Esporte. O lateral esquerdo Alexandro recusou uma proposta do Al-Ahly da Arábia Saudita e pretende ficar no Flamengo neste momento, onde tem contrato até o fim do ano que vem. A proposta apresentada pelo time saudita seria
quase 3 vezes maior do que ele recebe atualmente no time carioca. Hoje o salário do jogador de 34 anos é algo na casa de 1,7 milhões de reais todo mês. As cifras não convenceram então Alexandro, onde após uma conversa com o técnico Felipe Luiz e com os demais representantes da comissão técnica, ele resolveu permanecer no time. Outro ponto também é pensando na seleção brasileira, onde ele segue no radar do técnico Carlo Ancelotti e pretende jogar a Copa do Mundo do ano que vem. E no Flamengo, obviamente que ele fica bem mais visível e tem grandes chances de estar lá então. A informação foi publicada pelo jornalista Wilson Pimentel da agência RT Sport. E mais um jogador do Flamengo na mira do futebol internacional é o zagueiro Léo Ortiz, que está no radar do Napoli da Itália. O time italiano teria mandado representantes a Porto Alegre para acompanhar a partida de volta das oitavas de finais da Libertadores, onde o Internacional recebe o Flamengo. A ideia então é acompanhar de perto o jogador e avaliar então uma possível investida. O nome de Léo Ortiz agrada ao técnico Antônio Conte, mas até o momento não há negociações ou propostas pelo jogador. Por sua vez, o Flamengo só aceitará vender o jogador por uma oferta tratada como irrecusável, já que hoje ele é titular absoluto e um pilar no sistema defensivo. Inclusive, recentemente o Flamengo recusou uma oferta na casa de 100 milhões de reais vinda do Red Bull Leipzig da Alemanha. Ou seja, então o valor para convencê-lo seria bem maior do que isso. Além do Napoli e do Leipzig, Juventus e Roma também teriam interesse no jogador e monitoram sua situação, mas até o momento apenas a equipe do futebol alemão fez uma proposta oficial. A informação foi publicada pelo site Globo Esporte. O jovem atacante Claudio Echeverri, de apenas 19 anos, será emprestado pelo Manchester City nesta temporada. O argentino já foi visto na Alemanha, onde faz os exames médicos e assina o contrato com o Bayer Leverkusen, que é válido por uma temporada e sem opção de compra vinculada. Foi o que revelou o jornal britânico The Athletic. Borussia Dortmund da Alemanha e a Roma da Itália também tentaram o jogador por empréstimo, mas esses dois clubes tentaram incluir uma opção de compra, algo que não agradou ao Manchester City, que a ideia é não vender o jogador, e sim usá-lo futuramente, já que o argentino é considerado como grande promessa. Mas enfim, então ele ficará uma temporada no Bayer Leverkusen e na próxima temporada então o seu futuro é incerto, podendo ficar ou quem sabe novamente ser negociado. E mais um reforço a caminho do Bayer Leverkusen é o zagueiro Loic Badé. Segundo revelado pelo jornalista Fabrizio Romano, o negócio com o Sevilha da Espanha foi selado em 29 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em bonificações, e com o francês assinando um contrato de 5 temporadas. Agora então o jogador de 25 anos faz os exames médicos e na sequência assina o contrato, sendo anunciado de forma oficial. Negócio fechado. O atacante no Okafor é reforço do Leeds United da Premier League e será anunciado a qualquer momento. Segundo novamente o jornalista Fabrizio Romano, o negócio com o Milan foi selado em mais de 20 milhões de euros, onde o suíço de 25 anos assina um contrato de 4 temporadas com opção de renovação por mais uma. O anúncio oficial depende apenas dos exames médicos que acontecem então nesta quarta-feira. E ainda segundo Fabrizio Romano, o Chelsea avançou nas negociações com o Manchester United pelo atacante argentino Alejandro Garnacho. O jovem de 21 anos está fora dos planos do técnico Ruben Amorim e já tem um acordo então muito bem encaminhado na questão contratual com o time de Londres, restando então apenas o acordo na transferência entre os clubes. Os valores da última oferta apresentada pelo Chelsea gira na casa de 50 milhões de libras. Douglas Luiz está de volta à Premier League e vai defender o Nottingham Forest nesta temporada. O volante de 27 anos deixará a Juventus da Itália por algo na casa de 30 milhões de euros e assina um contrato de 5 temporadas com o Forest. O brasileiro chegou em Turim na última temporada, vindo do Aston Villa, porém não conseguiu se firmar e então era visto como negociável. Ele também estava disposto a deixar a Juventus, buscando uma equipe onde consiga retomar o seu bom futebol. A informação foi confirmada pelo site Globo Esporte. E aí, na sua opinião, Douglas Luiz dará a volta por cima no Nottingham Forest? Comente aí. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais movimentações do mercado da bola nacional e também internacional. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço.